a gravação. Pois não. Pronto. 3, 2, 1, gravando com o desembargador do TRT8, Vicente José Malheiros da Fonseca. Bom dia, Excelência, muito obrigada pela sua participação aqui na revista eletrônica do TRT8. Bom dia, muito honrado com o convite, e acho que é uma ferramenta importante para as nossas comunicações, não é? Pronto, Excelência, o tema da nossa entrevista vem fazer um memorial, né, que esse ano a Justiça do Trabalho completa 80 anos, né, e eu queria saber se eu poderia destacar qual o papel social dessa justiça especializada nesses 80 anos. Pois não, olha, o que eu posso falar a respeito do papel social da Justiça do Trabalho é fazer umas colocações prévias, digamos assim. A gente não constrói o futuro sem, no presente, conhecer o passado. Os povos civilizados, ao longo de muitos anos, não da agora, tempo dos romanos ou até antes, sempre tiveram muito apreço pelas instituições judiciárias. No Brasil, no caso, a Justiça do Trabalho, ela julga, como sabemos, as questões de interesse dos trabalhadores, geralmente já estão desempregados, humildes ou não, até operários analfabetos, como sabemos, que ajudam a construir o nosso país, não é? No início deste século XXI, exatamente no início mesmo de 2000, cogitou-se da extinção da Justiça do Trabalho. Acho que pouca gente hoje sabe disso ou se lembra. Na época, eu era o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e mais, eu era o presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho do Brasil, o Coléprecor, não é? E eu já dizia aqui naquela época, e repito hoje, que tentar acabar com esse ramo especializado do Poder Judiciário da União significa, no mínimo, lançar ao desespero, à desesperança, ao caos social, todos aqueles que, geralmente oprimidos pelos abusos do capital, pretendem ver reparados pela via de uma ação na Justiça do Trabalho as possíveis injustiças, como falta de pagamento de salários, indenizações e verbas chamadas rescisórias, FGTS, etc. Como nós sabemos, o desemprego, que é um problema universal, ele provoca várias consequências, dentre as quais até a criminalidade, não é? A revolta, a fome, e, enfim, retira a dignidade da pessoa humana e da cidadania. A pedra de toque desse ramo do direito do trabalho é exatamente a dignidade. Enquanto outros ramos do direito, como o direito civil, por exemplo, cuidam muito do patrimônio, o direito do trabalho cuida da pessoa, que é o sujeito importante desse ramo do direito. Então, diversos eventos têm sido realizados no país, a partir do Tribunal Superior do Trabalho, para resgatar essa memória da Justiça do Trabalho no nosso país. Eu digo a você até que a Justiça do Trabalho é uma justiça muito nova. Por exemplo, Jesus Cristo foi julgado, não é? Lá no ano 0, ou ano 33, digamos assim, melhor dizendo, ele foi julgado pela justiça romana. Então, há mais de 2000 anos atrás, já existia até antes. Embora já tivesse o trabalho, o fenômeno trabalho humano, mas não havia no mundo todo uma justiça especializada para julgar as questões trabalhistas. Nem um direito do trabalho organizado como temos hoje. Então, a justiça do trabalho no Brasil é uma justiça muito nova. Ela nasceu praticamente como órgão do Poder Judiciário, incorporado ao Poder Judiciário, porque antes era integrado ao Poder Executivo, em 1946, com a Constituição de 46. Então, é muito nova. Digamos, é quase contemporânea a mim, que nasci em 1948. Né? A
Justiça do Trabalho tinha surgido 2 anos antes. Então, como eu me considero uma pessoa ainda nova, eu acho que a Justiça do Trabalho é um órgão ainda novo que está aperfeiçoando e muito atual, muito contemporânea. Atualmente, esta nossa Justiça do Trabalho, ela tem o Tribunal Superior do Trabalho, tem jurisdição nacional, sediada em Brasília. Quando eu entrei, eram 8 tribunais regionais do trabalho, o nome era Tribunais Regionais porque abrangia regiões do Brasil, não é? Eram 8 tribunais. Atualmente são 24 tribunais. Quase todos os estados do Brasil têm tribunais do trabalho. São Paulo tem 2, na capital e em Campinas. E tem 1.587 varas do trabalho. Esses dados estatísticos são do ano passado. Não se fechou o ano estatístico de 2021. Né? Para iniciar assim mais objetivamente a sua indagação, eu digo assim que se fala muito, e é verdade, que existe um excessivo movimento judiciário trabalhista, uma quantidade muito grande de ações. Nós, magistrados, estamos a braços, e servidores também, com uma quantidade enorme de processos, no Brasil todo. Mas isso pode demonstrar uma desvantagem, que pode ser decorrência da crise econômica, o índice de desemprego, pode se apontar também o eventual descumprimento da legislação trabalhista, além de outros fatores. Mas há um ponto importante. O ajuizamento de uma ação trabalhista assinala, a meu ver, o exercício da cidadania, manifestada com o ajuizamento de uma ação judicial. Você sabe que os escravos, que não eram considerados pessoa, eram considerados coisa, eles não tinham o direito de acesso ao judiciário, porque não eram cidadão. Nós, pessoas livres, temos direito de acesso, porque não adianta ter um direito. Se aquele direito foi violado, eu posso pedir a sua reparação através de uma prestação jurisdicional numa justiça, no caso, uma justiça especializada da União, que é a Justiça do Trabalho, que goza de grande credibilidade perante o jurisdicionado, como sabemos. O relevante papel social da Justiça do Trabalho não deve ser medido, que eu falei em volume de trabalho, né, mas ele não deve ser medido apenas pela quantidade de ações, pelos dados estatísticos, pelo número de processos apreciados. Isso é um aspecto quantitativo. Eu sempre digo com grande frequência, enquanto existirem cidadãos brasileiros carentes das mínimas condições de dignidade, escravizados, o escravo moderno, o escravo atual que ainda tem, pelo capital selvagem, que nem sempre é praticado, mas ainda existe. Menores explorados, sabemos a nossa atenção para a questão da exploração do trabalho infantil. E o descaso de uma sociedade que transparece, às vezes, muito egoísta, pessoas violentadas na sua inocência pelas drogas, levadas à miséria, à fome, de discriminação das mulheres, que são arrastadas à prostituição, ao desemprego. Nunca se pode falar em extinção ou até redução de competência da Justiça do Trabalho como órgão especializado, sensível a esses direitos humanos fundamentais. A Justiça do Trabalho é um segmento da própria história do Brasil. Portanto, não há discurso ou retórica maior em defesa da Justiça do Trabalho que as páginas dessa mesma história dessa instituição. Seria, no mínimo, ilógico desfazer, como ocorreu no ano de 2000, essa estrutura tão importante, administrativa, material, funcional, cultural, moral, construída com esse patrimônio de democracia e liberdade ao longo de 80 anos que a Justiça do Trabalho completa esse ano de justiça social. Portanto, é oportuno conclamar, uma vez mais, a sociedade brasileira a lutar pelo prestígio e eficiência da Justiça do Trabalho, não pelos servidores, pelos magistrados, mas como uma instituição que pertence à sociedade, que é uma garantia de cidadania e que assegura o valor social
do trabalho como está na Constituição Federal. A história da Justiça do Trabalho honra o Brasil. São 8 décadas de serviços prestados à pátria, inclusive, já que falamos na Amazônia, em lugares longínquos do território nacional. Muitos deles eu trabalhei como juiz do trabalho substituto. Desses anos todos, não é? Juiz do trabalho, construímos a distribuição da justiça na imensidão do continente brasileiro. Que eu digo continente brasileiro porque o Brasil é tão grande que parece um continente, com as suas lonjuras, com os seus conflitos, com os seus isolamentos. Eu não falo isolamento da pandemia, isolamento mesmo pela dificuldade de comunicação, os seus silêncios, as suas injustiças. Muitos desses magistrados e servidores, ao longo dessa história, foram desbravadores e pioneiros. Toparam e ainda topam malária e febre amarela. Eu dou como exemplo de enfermidade, solidão, inquietude, distante dos grandes centros. Acenderam lamparinas. Eu acendi lamparina, candeeiro, né? Vela, para estudar processos. Venceram a remo. Na Amazônia venceram a remo os tirões de rios intermináveis. Os rios que são as nossas ruas, como diz o grande poeta Rui Barata, que é santareno da minha terra. Sofremos desconforto, o perigo de animais ferozes, dentre eles o próprio homem, com seu poder de fogo e dinheiro, mas honraram e honram a toga, que é o símbolo da magistratura, e a cidadania. O papel social da Justiça do Trabalho, cuja jurisdição se espraia pelos mais distantes municípios deste imenso país, inclusive nessa desconhecida Amazônia, é transcendental. Vai para muito além de meros dados estatísticos, para muito além de utópicas fórmulas que pretenderam sepultar, e às vezes pretendem sepultar, uma justiça gratuita, informal, célere, praticada por magistrados sensíveis aos dramas dos mais humildes, quase sempre e muitas vezes excluídos das mínimas condições da vida digna. Portanto, eu creio, para quase finalizar a sua pergunta, que a Justiça do Trabalho proporciona um dos mais autênticos direitos de cidadania à pessoa humana enquanto trabalhador. É essa conquista que tem um preço incalculável da dignidade do trabalhador, do empresário, que o povo brasileiro deve preservar, aperfeiçoar e prestigiar. Afinal de contas, está na origem da Justiça do Trabalho ser integrada por magistrados e servidores, naturalmente mais sensíveis às questões sociais, que não raro requerem soluções fundadas no juízo de equidade, característica importante na interpretação criativa da realidade social, e não a mera aplicação automática e fria da norma jurídica. Isso não significa que o juiz tem que decidir sempre a favor do trabalhador. Não, pode decidir contra o trabalhador, mas de forma rápida, se ele não tiver razão, sempre equilibrada, de forma profissional e de forma justa. Então, esse é o papel social que eu vejo da Justiça do Trabalho. Muito obrigada, Excelência. Agora a gente vai para a segunda pergunta, que é um fato histórico, né? Que Vossa Excelência proferiu a primeira sentença trabalhista sobre o trabalho escravo. Então, eu queria que o senhor fizesse um breve relato deste momento na sua carreira como magistrado, como desembargador. Pois não. Olha, para chegar até lá, eu posso assim lembrar que, ao longo desses 48 anos de magistrado trabalhista, que eu completei em abril deste ano, já vai para meio século, né? Eu deixei algumas contribuições. Eu tenho como filosofia de vida que a vida vale não pelo que a gente leva da vida. Na verdade, a vida vale pelo que a gente deixa. Os livros, os filhos, as aulas, as músicas, as boas ações, as decisões, enfim. Então, por exemplo, eu deixei como contribuição desse trabalho, tempo que eu era presidente, o procedimento que até hoje é adotado das decisões líquidas. E isso agiliza o processo trabalhista.
Também deixei como contribuição, que até hoje não foi regulamentada em lei, a criação do Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas, que é baseado numa experiência da Espanha, que lá tem o Fundo de Garantia Salarial, e essa ideia que eu propus em 1978 foi finalmente incorporado no texto constitucional, vale dizer, no artigo 3º da Emenda Constitucional 45 de 2004, que é a reforma do judiciário, está lá, né, nesse dispositivo constitucional, mas até hoje não foi regulamentado, desde 2004, que é uma pena, não é? E fiz um hino para a Justiça do Trabalho, né? A gente pode falar depois sobre isso, mas eu vou me reportar mais diretamente à sua indagação a respeito da chamada primeira sentença trabalhista sobre o trabalho escravo. Olha, era o ano de 1976. Eu tinha 3 anos de justiça do trabalho. Eu era um garoto praticamente, não é? E fui trabalhar como juiz substituto nas férias do titular em Abaetetuba, que não é tão longe aqui de Belém. Na época que Abaetetuba tinha uma jurisdição maior, mais ampla do que hoje. Ainda não havia esse projeto da Ubras, foi antes, em 1976, eu era substituto. E lá eu me deparei com um processo que teve assim, diversos incidentes. Além de ter diversos incidentes, ele me chamou bastante atenção, mais do que normalmente, porque eu, na instrução do processo, eu detectei alguma coisa que me surpreendeu muito, que era a prática de escravidão por dívida. Depois eu digo mais ou menos o que significa isso. Este reclamante, que trabalhou muitos anos no engenho é a fabricação de aguardente, cachaça, né, que a Abaetetuba tinha ou tem essa tradição. E ele dizia no seu depoimento, eu sempre fui muito detalhista, nesse caso eu procurei ainda esmiuçar mais, a quantidade de processos não era tão grande nessa época, a gente podia fazer audiências mais longas, assim, para detalhar mais os aspectos. Ele me disse que o avô dele e o pai dele trabalhavam nesse sistema. Qual era o sistema? O trabalhador ia trabalhar nesse engenho, já iniciava devendo. Por quê? A fazenda comprava rancho e outros apetrechos para deixar para a família, ele ia para a zona rural e ficava trabalhando para pagar aquele rancho que a empresa dava para a família e continuava dando. Só que na contabilidade da empresa, ele nunca conseguia pagar, porque o seu salário, vamos chamar salário entre aspas, era tão baixo que ele não pegava em dinheiro. Era sempre para pagar a dívida. Chama-se escravidão por dívida. Não é a pessoa ficar presa numa corrente, a escravidão clássica, que vai lembrar a princesa Isabel. Não era assim. Era a escravidão por dívida. E tem outras escravidões modernamente. Então, ao deparar com esse processo, a instrução foi demorada, não é? Eu acabei me preocupando de fazer um estudo histórico ao longo da evolução da legislação, doutrina e jurisprudência. Como ele trabalhou por longo tempo, eu fui verificar a legislação das épocas próprias, doutrina e tudo mais. E a legislação era nova naquela ocasião. Não é? E eu nunca tinha me deparado com uma situação dessa. Para lhe ser franco, eu praticamente quase não tinha lido nada a respeito disso. Até me admirei, porque eu não imaginei que em 1976 ainda pudesse haver essa prática. Por isso que eu fiquei muito perplexo. Então, eu dei uma sentença, detalhada a sentença alcançou mais de 100 páginas, imagine só. Eu tentei entrar em vários aspectos, e estes autos, depois de muitos anos, eles foram assim, descobertos pela ANAMATRA, que é a nossa Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, que tem uma visão em todo o país, e soube que tinha essa sentença, e pelas pesquisas que fez a ANAMATRA, descobriram que essa teria sido a primeira sentença trabalhista sobre trabalho escravo, no caso, escravidão por dívida. Por causa dessa situação, estes autos
vieram para Belém, eles estão guardados, os originais estão guardados no nosso memorial do Tribunal do Trabalho da 8ª Região, e os autos receberam, com a minha presença, num momento que foi muito honroso e emocionante para mim, um selo histórico que foi preservado, os autos com o selo lá, no memorial do TRT 8ª Região. Foi o processo VT, que é Vara de Trabalho, AB, na época era junta, AB Abaetetuba, 71.976. Esta sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, no acórdão número 8.442, processo RO, recurso ordinário 5377, em 2 de maio, já no ano seguinte, 1977, e o prolator, o redator do acórdão, foi o revisor, porque o relator era um juiz classista empregador, ele foi vencido, que ele propunha a reforma da sentença, o tribunal todo voltou com o revisor, que é o doutor Roberto Araújo de Oliveira Sante, que foi presidente do tribunal, e a sentença foi então confirmada. Esta decisão judicial, ela teve uma repercussão, inclusive de âmbito internacional, que também me constitui para mim assim, uma admiração, uma surpresa, ter esta repercussão de âmbito internacional até. Ela serviu de estudos acadêmicos, inclusive de tese de doutorado, defendida no exterior. No caso, eu cito a tese de doutorado, defendida pelo juiz de direito, aliás, já falecido, mais ou menos, não faz muito tempo que ele faleceu, juiz paraense, doutor Helder Lisboa Ferreira da Costa, que é juiz da Justiça Comum, perante a Universidade de Salamanca, na Espanha, que lhe otorgou um prêmio extraordinário como a melhor tese jurídica nos anos 2013 e 2014. Esse material, que colheu, inclusive, subsídio da sentença de Minha Lavra sobre o trabalho escravo, dado de 76, esse material constou de um livro que o nobre colega, já falecido, doutor Helder Lisboa de Ferreira da Costa, publicou, chamado Escravidão no Brasil, os pilares da OIT e o discurso internacional. Há escravos no Brasil? Isto em 2018. O doutor juiz Helder, ele foi até eleito para a Academia Paraense de Letras, mas não chegou a tomar posse, porque, felizmente, ele faleceu antes. E repare só, em 2013, eu me lembro perfeitamente que o jornalista Ednei José Martins Pereira, que voltou a trabalhar no tribunal, na assessoria de comunicação do nosso tribunal, em setembro de 2013, ele me fez uma entrevista, especialmente sobre o trabalho escravo. Tratou de outros temas, mas basicamente sobre o trabalho escravo, que está disponível no YouTube. Eu também falei muito rapidamente sobre esse tema numa entrevista que concedi já um pouco bem antes de 2004, lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, né, num evento promovido pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e outras entidades em Brasília. Então, isso parece que está no Facebook, alguma coisa assim, e, enfim, num depoimento que eu prestei ao nosso memorial. Nosso memorial tem vários vídeos, né? É um memorial chamado Arthur Francisco Seixas dos Anjos, foi presidente do tribunal, ele foi o criador desse memorial. Nesse memorial eu prestei uma entrevista, e em 2016, maio de 2016, e em certo trecho eu falo sobre diversos temas, inclusive sobre o trabalho escravo. Então eu creio que, no mais, a nossa história é construída no dia a dia por todos nós, magistrados, advogados, procuradores, servidores, público geral, que empreendemos todo o nosso ofício, nossa disposição para administrar a justiça e desta profissão que tanto amamos, né? Então, eu tenho assim, muita honra de dizer que, com 3 anos, e hoje eu tenho 48, eu proferi essa sentença e que ficou assim, eternizada, vamos imaginar, no memorial do nosso tribunal. Isso a gente faz assim, sem pensar o que vai acontecer no futuro, mas aconteceu. O senhor falou, foi a primeira do Brasil. Do Brasil. Do Brasil sobre o trabalho escravo. Do Brasil. Sentença trabalhista. Sobre o trabalho escravo. Porque
essa era uma questão, no meu ponto de vista, pelo que eu consegui depois perceber, é uma questão assim que não era muito explorada, embora já prevista até em lei, sobretudo no âmbito trabalhista, porque é muito praticada, especialmente por grandes fazendeiros, e isso aí, digamos, expõe o lado, digamos, negro da questão. Você, como jornalista, sabe como é que as coisas funcionam. A história é dos vencedores, não é? E, no caso, o trabalhador era o vencido. É Ele... verdade. Excelência, então a gente vai para a terceira pergunta. Como é que o senhor vê o crescimento da Justiça do Trabalho na questão de tecnologia e agora também nesses tempos de pandemia, né? Em um ano tudo mudou, né? As audiências mudaram, o atendimento. Então, como é que o senhor vê esse crescimento do TRT8 da Justiça do Trabalho em relação à questão tecnológica também e essa adaptação à pandemia? Pois não, olha, a Justiça do Trabalho foi o primeiro órgão judiciário do Brasil, dentre outros tantos, que conseguiu implementar o chamado processo judicial eletrônico. E nós estamos praticamente quase 100% no Brasil todo. Varas, tribunais regionais e Tribunal Superior, já quase 100% com processos eletrônicos. Para você ter ideia, anteontem, quarta-feira, eu fui relator dos últimos processos físicos que foram julgados pela nossa turma. Então, meu gabinete hoje está praticamente zerado de processos físicos, que a tendência é essa tecnologia eletrônica, online, não é isso? Então, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, como também o nosso tribunal, instituíram regulamentações a partir, sobretudo, da chamada pandemia, que foi em março do ano passado, não é? Para que a instituição não parasse, não paralisasse. Não é? E colocou os juízes e servidores em plantão extraordinário permanente para nós trabalharmos em home office, não é? A fim de garantir a continuidade dos serviços. Eu posso lhe dizer que nesse sistema de home office, é a minha percepção, a gente está trabalhando mais digitalmente, porque do magistrado, do servidor, o magistrado, especialmente, não se esgota, ele não se resume àquelas sessões que aparece, hoje em dia aparece no YouTube, digamos assim, né? É como o iceberg, aquilo é a ponta do iceberg, mas tem toda uma preparação. Por exemplo, o professor, na hora de dar as aulas, mas ele tem momento de corrigir prova, preparar as aulas, estudar, tudo mais. O jornalista, quando aparece aquela matéria que tem um espaço limitado do jornal, tem todo um trabalho anterior a isso. Então, essa atuação através do sistema, vamos chamar online, né, é uma necessidade que, na minha ponto de vista, apesar de ter aumentado o trabalho, mas agilizou, pelo menos no segundo grau, o julgamento dos processos. Eu falo segundo grau porque no primeiro grau tem alguma dificuldade, pelos depoimentos de partes, testemunhas, tem todo um complicador nesse sentido. Então, o nosso Tribunal da Oitava Região, a exemplo de outros tribunais, passou a dar muita atenção para o chamado ambiente eletrônico, que a legislação brasileira, especialmente o Código de Processo Civil, já prevê, muito antes da pandemia, desde 2015. Então, não é uma novidade na nossa legislação. A grande filosofia, digamos, do PJE, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho, que eu chamo de PJE, é a chamada análise prévia. No passado, não tão remoto assim, os processos que tinham e continuam tendo um relator, eles tinham sempre, na grande maioria das vezes, um revisor. Atualmente foi abolido a figura do revisor e, na prática, todos os desembargadores que não são relatores naquele órgão, digamos, na turma, funcionam como sendo revisores, porque eles, pela análise prévia, eles têm acesso não só ao voto do relator, assim, só os desembargadores, por enquanto, como tem acesso a todo o processo. Então, eles funcionam como revisores, essa análise prévia, o que garante um exame mais apurado.
Então, participam dessas sessões, que a gente chama de sessão telepresencial, além dos magistrados, servidores de auxílio, o Ministério Público, os advogados das partes, que fazem com frequência, ao vivo, a sustentação oral em defesa de seus constituintes. Antes era pelo Google Meet, né? Agora houve uma mudança pelo Zoom, que é muito parecido. Não é? O nosso tribunal, nas turmas, nas 2 sessões especializadas, são 5 turmas, 2 especializadas, e o pleno, nós realizamos, desde o início da pandemia, o julgamento através desse sistema de julgamento telepresencial, não é? Tendo em vista os cuidados que tem que ter pelo isolamento social, as medidas de prevenção provocadas pela pandemia em virtude do coronavírus ou Covid. Eu digo para você que, de certa forma, o trabalho remoto, que é esse, através do sistema online ou à distância, e a sessão telepresencial, pelo menos no tribunal, eles ocorrem praticamente nos mesmos moldes do serviço ou da sessão presencial tradicional. Os processos físicos já estão extintos no meu gabinete, como eu disse, já praticamente não há nenhum mais, e esse novo modelo, na minha ótica, ele será frequentemente adotado, mesmo depois da pandemia. Os cientistas, as pessoas preocupadas e que entendem desse tema, eles dizem que essa pandemia antecipou, no tempo, assim, 15 até 20 anos. Não é? Você sabe que as guerras mundiais, sobretudo as 2 grandes guerras mundiais, apesar dos problemas que ela tiveram, pessoas que faleceram, todos os malefícios que ela pode ter trazido, mas ela trouxe também algumas vantagens científicas na área da engenharia, na área da medicina, dos remédios, não é? Até na área jurídica, digamos assim. Não é? Então, o fato de ter ocorrido essa pandemia, nós adiantamos etapas que a gente ia fazer talvez mais adiante, até porque o Código de Processo Civil trouxe essa possibilidade e ainda não estava completamente implementado. Penso que a Justiça do Trabalho tem acompanhado, e é necessário que o faça, esse crescimento contínuo na modernização tecnológica. Afinal, a Justiça do Trabalho, como eu disse, é uma justiça nova, uma justiça contemporânea, moderna, o que constitui, a meu ver, uma ferramenta muito relevante para a prestação jurisdicional eficiente e célere. Claro, com observância da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Então, eu vejo com bons olhos essa tecnologia que os meus netos já utilizam, meus filhos, toda a sociedade utiliza. Não é? Para o bem ou para o mal, tem essas fake news, que é o mal que existe, né? Mas tem outros meios de comunicação, por exemplo, este que nós estamos a usar, o WhatsApp, e-mail, e várias outras ferramentas, né? Enfim, essas ferramentas são para o uso utilitário da comunidade. A justiça não pode abrir mão dessa ferramenta. Eu vejo que sempre tem que ser assim. Excelência. Agora, a última pergunta, eu queria que o senhor falasse para a gente, né? O senhor foi o autor do Hino da Justiça do Trabalho Nacional, né? Conte um pouco dessa produção, o senhor tem um lado artístico, você é santareno, né? E fale para a gente sobre isso. Poxa, você fez uma pergunta, não sei se é exatamente a última, mas de qualquer maneira, se for a última, para mim, constitui assim uma chave de ouro. Você sabe que eu sou magistrado há 40 anos, exerci o magistério por longo tempo, 3 décadas, professor da UNAMA. Eu sou assim, professor emérito da UNAMA, pelo longo tempo que prestei lá. Mas antes de ser professor e antes de ser magistrado, que vieram com a maturidade, na verdade, eu costumo dizer, eu estou magistrado e estive professor, mas o que eu sou, na minha essência, eu sou músico, isso eu posso dizer que sou. Eu pertenço a uma família de músicos que vem do meu avô, passando pelo meu pai, meus tios, meus irmãos, meus filhos, já está na 5ª geração. Eu vou lhe contar como é que nasceu esta música. De fato, eu tenho assim, mais de 1000 composições em diversos gêneros, não só hinos, músicas sacras, música para orquestras, música de câmara, fiz até música para samba enredo de carnaval, fiz muita música para dedicar à minha esposa,
meus filhos, minha mãe, meu pai. Enfim, deixa eu lhe contar como é que nasceu o hino da Justiça do Trabalho. Eu era vice-presidente do Tribunal do Trabalho. Isso foi em outubro de 2000, esse fato do nascimento do hino, foi outubro de 1998. Eu era vice-presidente do tribunal. E estava na iminência de ser presidente do tribunal. Por que na iminência? Porque naquela época, diferente do que passou a ser depois, havia uma espécie de rodízio entre os magistrados, como ocorre no Supremo, até no Tribunal Superior do Trabalho. Uma tradição, cada um chegava à sua vez, e a eleição era meio assim, meio pro forma. E como eu era vice, já havia assim um indicativo, praticamente uma tradição, que eu seria o presidente. Então, isso ninguém duvidava, nem eu. Né? Eu estava, era o dia 12 de outubro, grave bem essa data. 12 de outubro. O que é 12 de outubro? Dia da Criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, era uma segunda-feira, dia seguinte ao Círio Nossa Senhora Nazaré. Dia imediato daquele momento de tanta emoção do Círio Nazaré, que foi no domingo, véspera dessa data. Era o dia de Nossa Senhora Aparecida. E era o dia que estava chegando, muito próximo, na semana seguinte, que eu deveria ser eleito presidente do tribunal. Embora já vice-presidente, eu tinha exercido a presidência algumas vezes, substituindo o presidente, sabe? Dá aquele nervosismo. Assim, poxa, eu vou ser presidente do tribunal. Poxa, eu nem sonhei com isso, mas aconteceu. Entrei em 73, estamos em 98. Aí eu fiz aquela clássica pergunta para mim mesmo. O que é que eu vou fazer? Bom, evidentemente, um presidente do tribunal não age sozinho. Tem toda uma equipe que tem que trabalhar. Até porque se ele estiver mal assessorado, com toda a sua equipe, provavelmente a sua administração pode vir a ser muito comprometida. Né? Mas eu digo, tem uma coisa que talvez eu possa fazer logo, se Deus me inspirar. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que sei fazer, que eu já fiz algumas vezes. E eu vou fazer um hino. Lembrado que eu falei, minha filosofia de vida é dar alguma coisa? O nome do hino não era hino da Justiça do Trabalho. O nome era assim, hino, era grande, hino em homenagem aos magistrados trabalhistas. Eu estava querendo prestar uma homenagem ao magistrado trabalhista. Esse era o nome. Ficou nos meus alfarrabos, eu tenho ainda com esse nome. Tanto que eu coloquei muitas vezes entre aspas embaixo, depois que mudou para hino da Justiça do Trabalho. Muito bem, então eu fiz um hino da Justiça do Trabalho, música e letra, aquela coisa que sai instantânea. Se você perguntar para um poeta como é que ele faz um texto poético, um poema, ou você perguntar para o pintor como é que ele pinta, perguntar para um compositor como é que ele faz a música, eu não sei. Uma ocasião, uma colega sua, a doutora Francinete Florenzano, porque ela é jornalista, e foi minha aluna de... Ela me fez um desafio, pediu para me escrever no Uruá Tapera um artigo chamado assim, Uruá Tapera é um jornal dela. Um artigo assim, como nasce uma canção. Olha, eu me vi em papos de aranha para tentar... Como o senhor falou, o senhor foi inspirado, né? Para explicar como nasce uma canção, meu Deus do céu, agora. Eu escrevi, eu não quero dizer agora, porque eu fiz assim, para chegar a uma conclusão, e cheguei à seguinte conclusão, que é o final, mas tudo tem uma lógica. Olha, é dedo de Deus. É como um dial, do antigo rádio, aquele dial, que passa, e se você tem que captar, se você não pegar aquela chamada inspiração, ela vai dar na cabeça de outra pessoa. Claro que tem a chamada inspiração, mas depois tem a transpiração, que é a preparação, a harmonização, o contraponto, a partitura para orquestra, se for o caso, ou para conjuntos menores, que é um trabalho complexo, que é para lapidar a coisa, não fica só aquela melodia. Toda uma obra bem colocada. Então, eu fiz letra em música, não é? Que começa sempre em busca de um grande ideal, no caminho do justo e da lei. Seja a meta atingir afinal tudo aquilo que um dia sonhei. Sonhei, esse sonho não é o meu sonho. É o sonho ou dos magistrados ou dos trabalhadores,
ou da sociedade, e todos envolvidos. Quer dizer, o sonho de quê? O sonho de justiça. Porque o que é justiça? Justiça é um ideal. Você perguntar para um trabalhador num processo o que é justiça, ele vai dizer aquilo que ele está reclamando. Você vai perguntar para o empregador reclamado, é aquilo que ele está se defendendo. Vai perguntar para o juiz, já tem uma terceira hipótese, e assim por diante. Então, o sentido de justiça é muito assim complexo, não é? Muito filosófico até. Então, enfim, eu fiz esse hino, falei até no princípio da equidade. Eu era vice-presidente do tribunal, o doutor Haroldo da Gama Alves, aposentado, era presidente do tribunal, ele soube, ele mandou imprimir este hino em alguns exemplares, algumas vias, e publicou a letra e a partitura na revista do tribunal. Essa revista do tribunal, dessa época, tem publicado partitura e letra. Muito bem. Passado um tempo, estimulado por colegas, o nosso tribunal oficializou o hino em âmbito regional. O Colégio de Presidentes, em época que eu já não era mais do colégio, anos depois, oficializou com uma canção oficial do colégio, e anos depois, não sei se em 2012, 2013, por aí assim, não sei precisar exatamente o momento, não tenho agora de cabeça, o ministro João Oreste Dallazen. O ministro João Oreste Dallazen era presidente do Tribunal Superior do Trabalho e presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Por que eu falei nele? Porque ele, tanto quanto eu, somos apaixonados por música, erudita especialmente. As nossas conversas, muitas pessoais, não é? Sempre nos encontrávamos, não tinha nada de processo, aviso prévio, FGTS, justa causa, não tinha nada disso, era sobre música. Maneiro, já tem o DVD tal, Blu-ray tal, olha, a ópera tal, assistir tal coisa, tudo em torno de música. Ele então me telefonou, o João Oreste Dallazen, e disse, olha, você sabe que eu sou presidente do ST do Conselho. Pois não, claro, ministro. Você tem aquele hino que você fez da Justiça do Trabalho, né? Mande para mim, que eu vou propor a oficialização em âmbito nacional pelo CSJT, Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Não demorou muito, foi oficializado em âmbito nacional por uma resolução, e está no site do TST, num espaço lá, num tópico chamado História da Justiça do Trabalho, Memória Viva. Você vai ticando lá, vai encontrar inclusive as partituras, como tem no site do tribunal. Porque eu fiz vários arranjos. Eu fiz arranjos para canto e piano, violino e piano, coisa e tal. Aliás, o arranjo para banda sinfônica foi meu pai que fez, porque meu pai era vivo. Esse arranjo, feito pelo meu pai, que me deu uma grande honra, meu pai é compositor, tudo mais, era vivo, meu pai é Wilson Fonseca, conhecido como Maestro Isoca, já falecido. Este arranjo foi tocado na minha posse, né? Lembra que dia 12 de outubro, quando foi em dezembro, início de dezembro, eu já fui tomar posse como presidente do tribunal e presidente do colégio, eu tomei posse, foi tocado este hino de uma banda que veio de Santarém, com um coral que leva o nome Banda Sinfônica Maestros Fonseca, coral. Veio no avião fretado pela prefeitura lá de Santarém, vieram para Belém e os jovens tocaram. Olha, a minha posse foi interessante. Foi assim, tomamos posse. Eu na presidência do tribunal e do Colé Precor. A doutora Rosita como vice-presidente e o doutor Jorge Novo como corregedor. Isto em dezembro de 98. Muito bem. Nesta nossa posse, que vieram vários presidentes de tribunais do Brasil todo, porque eu estava tomando posse como presidente do colégio de presidentes também, né? Quer dizer, não é só presidente do tribunal, presidente do colégio. 2 meses depois estava sendo proposta a extinção da justiça, e foi esse desafio que eu levei como líder dos TRTs para lutar contra isso, e conseguimos. Não só nós, mas jornalistas, sindicalistas, parlamentares, estudantes, juízes, advogados, Ministério Público. Foi assim uma reação, fomos para a rua, para a rua. Hoje que se faz muito isso, naquela época era raro fazer. Tornou-se raro, porque no tempo, digamos, da chamada ditadura, era comum fazer isso, para reagir, né? Muito bem, então houve uma reação, vários segmentos da sociedade para reverter essa situação, para manter o seu trabalho. Pois vamos voltar à minha posse. A minha posse, assim,
tiveram, como é tradicionalmente, tiveram um discurso do representante da OAB, discurso do representante do Ministério Público do Trabalho, discurso de um representante do tribunal, e no final eu, para agradecer. Além do discurso inicial do doutor Haroldo, que estava terminando a presidência, despedida. Então tem assim uns 5, 6 discursos. Só que entre cada discurso havia uma música a ser tocada. Você lembra? Eu sou músico. Então veio o coral do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, regido pelo João Bosco Castro, ele ainda está vivo, velhinho. Veio um coral do Instituto ou Conservatório Carlos Gomes, regido por uma maestrina cubana. Não é? É a Jimena, né? Exatamente. Excelente, eu gosto muito dela. Veio mais um coral, não sei de onde, alguma coisa assim, e cada vez tinha um discurso, tocava uma música, 2 músicas, coisa e tal. Então, o pessoal na base assim, da brincadeira, assim, olha, o coquetel que foi servido lá no salão eletrônico quase estraga, porque a posse demorou 3, 4 horas, porque era tanta música, os discursos, não sei o que mais, coisa e tal. Eu estava gostando, porque além do discurso você tocar música, eu estava no meu ambiente. E lá presente, olha a minha emoção, todos os meus irmãos, inclusive o que mora em Santarém, meu pai, minha mãe, meu pai tinha feito o arranjo, tocado o hino da Justiça do Trabalho, que eu havia sonhado. Você quer uma emoção maior do que essa, meu Deus do céu? E depois anos depois, foi oficializado em âmbito nacional o hino da Justiça do Trabalho. Quer dizer, não é meu hino, é o hino que eu homenageio os magistrados e procuro cantar a Justiça do Trabalho. E depois eu fiz o hino da Escola Judicial, fiz o hino do Grêmio Literário Português, fiz o hino do Instituto Histórico Geográfico do Pará. Senhor, Excelência, continua compondo, né? A música sempre presente na sua vida. Todo o tempo, compõe música, às vezes tem parceiros, como é o hino do Instituto Histórico Geográfico, a letra do Célio Simões, mas às vezes eu faço a letra e música. Fiz o hino, por exemplo, da Academia de Música do Brasil. Uhum. Depois fiz um hino a Carlos Gomes, um hino a Guerra Peixe, um hino a Vasco Maris, que são patronos dessa academia, tudo pedido pelo presidente, coisa e tal. É só haver um motivo, o cidadão me fazer um pedido, aí vem aquele estalo. Tchum! Sim. Eu não sei como é que acontece. É uma família, não sabe de onde vem. Mas é uma das coisas que mais me torna assim, feliz, é ver as pessoas felizes. Acho que não tem felicidade melhor do que essa. Verdade. E o hino é uma espécie assim, não deixa de ser um símbolo, né? O Brasil tem bandeira, o brasão e o hino. A Justiça do Trabalho tem uma bandeira, o brasão é o da República e tem o nosso hino, que é o hino da Justiça do Trabalho em âmbito nacional, né? Então, eu fico muito feliz com essa sua resposta, porque a gente sai do juridiquês e entra para a música, que é, na verdade, as águas que também eu gosto muito de nadar, né? São as águas do Tapajós, que me inspiram, que eu sou santarém, nascido lá na Pérola do Tapajós, enfim, fico muito assim, extremamente feliz de você ter lembrado desse momento importante na minha vida, para mostrar que o juiz não é só um homem que julga processos. Ele é uma pessoa que pode dar aulas, pode dar uma entrevista, que pode se divertir, que pode fazer música, que pode fazer uma poesia, que pode fazer... Tem outros talentos, não é só homo faber. Né? Olha, Excelência, muito obrigada pela entrevista. Eu só vou salvar aqui, tá? Para terminar a gravação. Só aguarde só um instantinho, tá? Tá certo. Muito obrigado. Depois a gente fala, continua falando um pouquinho. Depois. Só um minutinho. Deixa eu salvar.